Vamos recomeçar. Antes de mais, pediram-me para perguntar se alguém perdeu um celular. Ok. É seu? Temos ali um feliz premiado. Ora bem, vamos então dar início à segunda sessão do dia de hoje. E acho que não sei se foi de propósito, mas foi bem escolhida a sequência. Porque vamos ter uma apresentação do Adlai, da Guiné-Bissau, e a seguir do Tomás Ambili, de Angola. E uma das coisas interessantes destas duas apresentações é que os trabalhos tiveram origem no mestrado de Informática Médica que estes dois senhores fizeram em Portugal. Portanto, é uma prova da necessidade e do interesse da relação entre os países da língua oficial portuguesa nesta área de Informática e Saúde. Adlai. Portanto, a apresentação do Adlai tem o nome de Sistema Nacional de Informação para a Saúde, Registro Clínico Eletrónicos, Perspectivas e Desafios para a Guiné-Bissau. No fim de cada apresentação, nós vamos ter algum tempo para perguntas. Eu já aviso que, se não houver muitas perguntas, eu vou escolher um dos alunos aqui para fazer uma pergunta. Portanto, é melhor irem se preparando. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Como o professor Carlos diz, estamos na sequência dos trabalhos desenvolvidos durante o mestrado em Informática Médica em Portugal. Com a ajuda do professor Domingos, ou a colaboração do professor Domingos, e estamos cá mais uma vez para tentar expandir os nossos horizontes. Pronto. O meu trabalho durante o mestrado, eu não diria que era tese de mestrado, mas era um projeto, e é um projeto que deve ter continuidade para contribuir e melhorar alguma coisa no meu país. Para aquelas que pela primeira vez estão a ver o Adlai, eu vim da economia, tenho licenciatura em economia e trabalho no Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau já há mais de 10 anos. O trabalho que eu vou apresentar hoje tem o título de Sistema Nacional de Informação Sanitária e Registros Clínicos Eletrónicos de Perspectivas e Desafios para a Guiné-Bissau. Em jeito de introdução, o Sistema Nacional de Informação Sanitária da Guiné-Bissau é um dos componentes do Sistema Nacional de Saúde. Dentro do Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Informação Sanitária é que garante a circulação de informação sanitária dentro do Sistema Nacional de Saúde para melhor prestar serviços. E esse Sistema Nacional de Informação Sanitária tem como propósito registrar, guardar, recuperar e disponibilizar as informações de saúde a todos os intervenientes autorizados e facilitar a formulação de avaliações de políticas e planos, assim como programas nacionais, com parceiros internacionais também, e subsidiar o processo de tomada de decisão. É para dizer que, desde a independência da Guiné-Bissau em 1973, não havia Sistema Nacional de Informação Sanitária. Até em 92, em que foram feitos trabalhos de elaboração do plano estratégico, ou então Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, que é o PNDS, que depois instituiu esse Sistema Nacional de Informação Sanitária, mas que ficou também no papel e até últimos tempos que não funcionava. E o país, como todos nós sabemos, se olharmos para a apresentação da doutora Regina, o país é um dos mais pobres da África. E
um dos mais instáveis nos últimos anos na costa ocidental africana, e esta instabilidade e a pobreza tem repercussões, sobretudo, em todos os serviços, incluindo os serviços de saúde. E sabemos que sem informação, como vimos na apresentação que passamos, quase o profissional de saúde, não só o profissional de saúde, mas sem informação não se pode fazer nada que pode garantir a qualidade. E, desta forma, como precisamos de ter informação para poder prestar melhor qualidade de saúde, prestar serviços de saúde à população, é urgente adotar e implementar novos métodos, criar novos métodos, adotar novas estratégias para melhor responder aos problemas epidemiológicos presentes no nosso país. E definir e implementar políticas focadas para a melhoria. A formação dos profissionais de saúde é muito importante, porque neste momento não só que não temos recursos, mas os recursos que chegam à Guiné-Bissau, sobretudo dos parceiros internacionais, são deficientemente geridos e por falta de recursos humanos de saúde de qualidade. E em termos de contextualização, para aqueles que não conhecem a Guiné-Bissau, este é o mapa da Guiné-Bissau, está administrativamente dividido em 8 regiões, mas setor autônomo de Bissau que completa 9 regiões. Mas em termos sanitários, a Guiné-Bissau tem 11 regiões sanitárias, devido às dificuldades geográficas de outras regiões administrativas, são divididos para ter para facilitar mais acesso. E essas regiões sanitárias, por exemplo, temos a região sanitária dos Bijagós, a ilha de que eu sou natural, e temos a região sanitária de Catio, e Quinara, Buba, Gabu, Bafatá, Farim, Mansoa, Bissau, Quinhamel e Cacheu. E, por além dessa divisão de região sanitária, a Guiné-Bissau conta, até hoje em dia, conta com 114 áreas sanitárias. E essas áreas sanitárias estão sob coordenação de uma estrutura do Sistema Nacional de Saúde da Guiné-Bissau que se apresenta em termos em forma de pirâmide, em que o nível central fica no topo da pirâmide e a base é constituída para o nível local ou nível primário, que presta que é o ponto de primeiro acesso ao cuidado de saúde. Aquilo que, lá em Portugal chamamos de cuidados primários. Enquanto que o nível intermediário é o nível regional, que é o nível secundário, que transforma as políticas do nível central em estratégias e operacionais no terreno. Mas o que dá mais atenção para mim, o que é mais importante para mim, é saber como é que as informações em termos de saúde circulam nesta estrutura. Por exemplo, no nível central, no nível local, as informações são enviadas através do suporte papel para o nível regional e que este também reporta a informação através do mesmo suporte para o nível central. E o mais importante, que são retorno da informação para os níveis ou para as fontes onde estes dados foram recolhidos, é que isso é um problema para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Por exemplo, quando as informações são registradas no nível primário, vão para o nível regional, e esse nível regional compila todos os dados dos níveis locais da sua área e enviam para o Ministério da Saúde ou INASA. E no INASA, as informações chegam no suporte papel, são introduzidas numa base de dados que até hoje, quando são introduzidos na base de dados, não são analisados. Não são analisados. Os programas, por exemplo, programas de Agência das Nações Unidas, do PNUD e OMS, assim como o Unicef, cada programa pega nas suas informações e vai embora. E o governo quase fica sem informação e, consequentemente, as informações não voltam para as fontes
onde essas informações onde os dados foram recolhidos. E consequência, nos últimos tempos nós não conseguimos ter informações desses níveis, porque o pessoal disse, epa, vamos mandar informações para vocês e nunca mandar dados para vocês e nunca mais recebemos o feedback. Então, por simplesmente ignoram registros pensando que não têm importância para eles. E NASA, como Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau, tem atribuições de definir e coordenar a agenda de pesquisa em saúde em todo o território nacional. Também realiza investigações científicas sobre problemas de saúde e deve divulgar informações que atualmente deficientemente divulga informações por razões que, pronto, todos nós que trabalhamos ali, e penso que a doutora Regina também sabe, por falta de recursos humanos capacitados para analisar e interpretar, assim como divulgar os dados que chegam das regiões. Também presta serviços de referência com o Laboratório Nacional de Saúde Pública e assim como aos programas em termos de prevenção e controle das doenças. E tem também a atribuição de desenvolver o ensino e formação politécnica de ciências em saúde, como também manter parcerias a nível nacional e internacional. Pronto, o que é o objetivo deste trabalho? O objetivo deste trabalho, como eu disse, a falta de informação é uma consequência negativa para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Então, esse trabalho foi feito para procurar soluções destes problemas através de um focus group que podemos ter e que preciso muito da vossa participação para ter alguma coisa que eu vou levar e reportar para os meus chefes lá na Guiné, o que é possível fazer. Também, um dos objetivos é dotar o Sistema Nacional de Saúde da Guiné-Bissau de um Sistema Nacional de Informação Sanitária como suporte técnico e capaz de responder às necessidades informacionais. E contribuir para melhorar a qualidade de dados, disponibilizar a informação onde quer que seja importante, onde podemos precisar desta informação. E adotamos o seguinte método para este trabalho. Pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, que eu conheço, foi possível, através deste trabalho, reunir diferentes responsáveis de saúde, diferentes estruturas regionais, locais e diferentes intervenientes, seja do setor público, assim como privado e parceiros internacionais. E apresentamos a proposta do novo modelo do Sistema Nacional de Informação Sanitária que é preciso adotar e não o antigo que tem tantas dificuldades. Nesta apresentação discutimos e depois aplicamos o questionário baseado no modelo de HMN, que é o Health Metrics Network, que na costa ocidental da África, os países da CEDEAO adotam este método de HMN para o seu Sistema Nacional de Informação Sanitária. Depois analisarmos como a HMN tem este modelo do Excel para analisar os dados sobre este trabalho, e então, adotando este padrão de HMN, introduzimos estes dados no Excel, neste modelo da HMN, e preparar relatórios e apresentar os resultados mesmo no INASA aos parceiros que participaram neste trabalho. E é só para ver o resultado que tivemos depois da análise do nosso Sistema Nacional de Informação nas regiões, nos diferentes níveis da estrutura do Sistema Nacional de Saúde, que é o nível local, o nível regional e assim como o nível central. E essas informações todas de análise, o resultado foi resumido para ver, ou para ter um gráfico como este, que resume todos os resultados da avaliação do Sistema Nacional de Informação Sanitária. E os indicadores baseados no modelo da HMN são esses, que os recursos, se vamos ver, vimos que, por exemplo,
em termos de todos os indicadores, nenhum indicador chegou à mediana de 50%. O que significa que o nosso Sistema Nacional de Informação Sanitária quase não funciona como devia funcionar. Se os recursos, seja recursos humanos, financeiros, não chegam nem 25%, e os indicadores também, mais ou menos, chegam a 40%, 48%, não chega a 50%. Fontes de dados, que nós sabemos que essa dispersão de base de dados em diferentes programas, sobretudo programas de parceiros internacionais, cada programa tem sua base de dados com codificações diferentes, e isso dificulta muito, e muitas das vezes as informações provenientes dessas bases de dados são contraditórias, e nunca mais podemos ter um perfil epidemiológico nacional através destes programas. A gestão de bases de dados, isso aqui é um pouco pior, que não chega nem 10%. Os produtos de informação, as informações compiladas através desses programas, não chegam a 50%, porque são disponibilizados para os parceiros internacionais. A divulgação e uso de informação também não chega nem 45%. Então, resumindo, vimos que o nosso Sistema Nacional de Informação não satisfaz aquilo para o qual foi criado. E também tivemos um cuidado de fazer uma análise, de tentar, apesar de ter um sistema nacional ineficiente, tentamos fazer uma análise e vimos que as nossas ditas forças, que para mim não são forças, mas precisa de outros trabalhos para realmente ser forças, e vimos que no Sistema Nacional de Saúde da Guiné-Bissau, o Ministério realiza inquéritos na população, assim como informação sobre cobertura de vacinação através de inquéritos e avaliação, e o sistema de registro de acompanhamento de grávidas através de um programa de serviço de saúde reprodutiva, e o registro de informação de pessoas viventes com vírus de VIH, que também é programa do Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA, e o projeto Saúde Bandim. E também resiste a informação e gestão de informação sobre tratamento de TB e malária, através também de outros programas de agências das Nações Unidas, que é o Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose e Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, respectivamente. Os registros e gestão de informação sobre crianças de 0 a 5 anos de idade, que são segmentos feitos no projeto Saúde Bandim, coordenado pelo professor Peter Abe, que recentemente tomou o diploma de honoris causa em Lisboa. E as fraquezas são muitas. São muitas, como é um trabalho com tempo limitado, nós não podemos listar todas as fraquezas que temos. Uma das fraquezas que identificamos são políticas e metodologias e estratégias inadequadas. No nosso Sistema Nacional de Saúde, o nosso Ministério de Saúde, assim como o Instituto Nacional de Saúde, adotam estratégias, na sua maioria, aquilo que chamamos de estratégias políticas, que não devia ser conotado com alguma coisa que não está certo, porque a política também não é aquilo que os guineenses costumam fazer. E também a formação dos profissionais de saúde, sobretudo a Escola Nacional de Saúde, na minha opinião, deve reformar o seu plano curricular e tentar adotar outras metodologias de formação do profissional de saúde, e não como o currículo que, depois de rever alguns documentos, o currículo de formação dos enfermeiros, assim como dos médicos que se utiliza na Guiné, é o currículo, na maioria das cadeiras que estão dentro do currículo, são cadeiras, o currículo deixado pela colônia portuguesa. E também temos escassez de infraestruturas tecnológicas. E a insuficiência de capacidade de criação de um data center a nível nacional, como é exigido no espaço sedial, que os países têm que ter um data center nacional que agrega todos os seus sistemas de informação para a saúde.
Outras fraquezas é inadequada de maioria de instrumentos de recolha de dados. Cada programa, como eu disse, cada programa tem sua base de dados e adota o seu modelo de recolha de dados que não é padronizado, cada qual tem sua codificação diferente do outro. As regras de procedimentos são inadequadas, porque o profissional de saúde chega lá como faz aquilo que entender, porque a coordenação com o nível, ou então com as estruturas da unidade de saúde, e não é assim tão controlada. A falta de indicador único do doente, porque na Guiné-Bissau, infelizmente até agora, nós não temos um identificador único, porque não podemos pegar no bilhete de identidade que a maioria da população não tem. Se pegarmos no registro civil, que a maioria da população não tem registro civil, e também a segurança social, que a maioria da população são desempregados e não têm a segurança social, pronto, não conseguimos até agora ter um identificador único. A incapacidade de traduzir as orientações em ações. As orientações são tomadas politicamente, mas para trabalhar, muito pouca pessoa está disponível para trabalhar realmente. E outra dificuldade, a fraqueza, é a falta de um sistema de informação hospitalar que funciona com registros clínicos individuais, ou registros clínicos eletrônicos. Mesmo que não sendo eletrônico, não há um sistema de informação hospitalar. Cada vez que um doente vai à consulta é uma pessoa, segunda vez já é segunda pessoa. Uma pessoa pode ser contada 5 ou 6 vezes durante o ano, conforme procura serviços de saúde. E isso tudo tem como base a insuficiência de capacidade de recursos humanos para a saúde. Mas, com todas essas fraquezas, são algumas, porque é uma lista infinita de fraquezas, temos grandes oportunidades, com os quais também podemos aproveitar o comboio para minimizar algumas fraquezas que temos. E uma dessas oportunidades temos a oportunidade de cooperar com diferentes parceiros nacionais, assim como internacionais. E também, hoje em dia na Guiné, há pessoas, há jovens, e não só jovens, mas há quadros que se formaram fora e chegam na Guiné à procura de emprego. Mas pronto, para aqueles que conhecem a Guiné como a doutora Regina, optam por empregar ou contratar quadros baseando nas intimidades. E também temos a oportunidade de fazer intercâmbio de experiências com instituições acadêmicas internacionais que estão disponíveis, sobretudo a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, através do Departamento de Tecidos e Síntese, que muitas vezes já apoiaram o Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau. Assim como podemos, nos últimos tempos, e não nos últimos tempos, mas durante o processo da criação da INASA, tivemos o apoio do IANFI e da Fiocruz. E temos a oportunidade de fazer parceria com outras instituições como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para transferência de tecnologias e experiências para resolver os nossos problemas imediatos. Porque, eu não sou daqueles que fazem planos ao longo prazo, porque ninguém sabe se eu vou chegar lá. Eu preciso fazer plano logo para resolver problemas mais imediatos. E outra oportunidade é que na Guiné-Bissau, como ainda não temos esse nível de desenvolvimento nas áreas de formação, precisamos de introduzir alguns no ensino de informática médica na Escola Nacional de Saúde e na Faculdade de Medicina, sobretudo. E podemos adotar e utilizar devidamente as tecnologias para melhorar os nossos serviços. Esses conhecimentos, os profissionais de saúde, tais como no ensino da informática médica e utilizar a biblioteca virtual, como a doutora Regina sabe, a rede é portuguesa, conseguiu instalar uma sala de informática para a utilização da rede da biblioteca virtual, mas que para nós que estamos lá, estamos a acompanhar no terreno, essa sala ficou para outras atividades, porque ninguém conseguiu, aquelas que estão lá para responsabilizar esta atividade,
ninguém conseguiu saber como é que pode extrair um artigo daquela biblioteca para ler, para fazer pelo menos uma revisão sistemática. Está quase sem funcionar. Também podemos promover investigação científica em serviços de saúde, que é uma das atribuições do INASA, mas que tem limitações. Uma das ameaças mais fortes que nós conseguimos ter em conta é a dependência de financiamentos de parceiros internacionais, porque o governo deficientemente dota o INASA ou então o Ministério da Saúde de recursos financeiros para essas atividades. E falta de iniciativas próprias faz com que essa dependência continue a crescer. Porque se nós continuarmos a esperar dos parceiros internacionais, os planos do OMS, os planos da UNICEF, do FUNOAP, e o Ministério nunca tem plano, e o INASA também está à espera desses programas, e nunca mais podemos avançar, só vamos estar à espera desses parceiros. E falta de colaboração de outros sistemas de saúde. Por quê? Porque, por exemplo, o Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA é financiado pelo Fundo Global, e os chefes, ou então o secretário executivo deste programa, e não colabora assim com o INASA facilmente. Por quê? Todos nós sabemos como é que se vive na África, né? Os programas têm medo de integrar todos no INASA, porque vão perder controle dos financiamentos que entram para esses programas. Essa é a nossa realidade. Mas também há jogos de interesses, sobretudo políticos, econômicos e institucionais. E para esses programas são nomeados pessoas que, mesmo não sendo da área de saúde, chegam lá, ninguém sabe como, mas é assim. Também temos promoção de quadros baseando nas intimidades, amiguismo ou então cor partidária, que isso não ajuda, porque a área de saúde, sobretudo para o Instituto Nacional de Saúde, que é um suporte técnico-científico do Ministério, não deve estar politizado. E essa desagregação de bases de dados em diferentes programas também é uma ameaça, uma vez que nós não conseguimos ter uma coisa assim padronizada, vai nos trazer problemas no futuro, enquanto estamos a tentar integrar essas bases de dados. E outra coisa, que é uma das coisas mais importantes, é a falta de retenção, de política de retenção dos quadros. Porque eu que estou aqui, que é o fruto da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sobretudo da síntese CIRS, cheguei na Guiné com tantas viravoltas e não garanto que eu vou continuar ali, porque também já o PNUD já está naquela disputa de tirar o ADLAI do INASA para levar para o PNUD. Por razões, não só o ADLAI, mas outros quadros que estão lá, que o salário é muito baixo e condições de trabalho são outras. Então, agências das Nações Unidas que dão um salário têm tendência de tirar quadros para levar para outras. E o Ministério da Saúde não tem uma programação consistente. Uma programação, seja de políticas de desenvolvimento de quadros na área de saúde. Com todas essas ameaças, fraquezas e oportunidades que tivemos e forças, e concluímos que o Sistema Nacional de Saúde na Guiné-Bissau, o Sistema Nacional de Informação Sanitária da Guiné-Bissau, precisa de intervenções profundas. Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de sentar à mesma mesa, pensar e adotar outras estratégias que vão nos permitir fazer realmente o nosso trabalho. E essa falta de recursos humanos para a saúde é um obstáculo grande para o nosso Sistema Nacional de Informação Sanitária. Porque no INASA, o INASA já é que tem este serviço de Plano Estratégico Nacional de Sistema de Informação, estamos a trabalhar só 2. Eu e o Ramos, o Antônio Ramos da Silva. E nós precisamos de quadros formados e especialmente para a área de sistema de informação.
E vimos que com o atual Sistema Nacional de Informação Sanitária, como mostrei, é impossível resgatar o nosso sistema de saúde da situação em que se encontra. E como recomendação, eu recomendo, e nós, a equipa do Sistema Nacional de Informação Sanitária da Guiné-Bissau, recomendamos a atualização e formação dos quadros de saúde, sobretudo recursos humanos para a saúde, e reforçar a capacidade desses recursos em termos de sistema de informação de saúde. E adotar métodos e estratégias inovadoras. Não só continuar a registrar todas as consultas no livro da consulta, depois que esse livro eles não têm como guardar estes livros, depois o espaço, daqui a mais 5 anos, 6 anos, ninguém pode ter acesso a esses livros. Por quê? Porque se formos perguntar na Guiné-Bissau hoje em dia, queremos ter informação de consulta de uma pessoa que internou, ou então que procurou o serviço sanitário do ano 2000, isso esquece. Ninguém pode ter acesso a essa informação. O mais pior de tudo é que as papeladas que elas fazem do internamento, o bedside dos doentes internados, depois desse doente tomar alta, já vai para casa. E, às vezes o doente mesmo leva aquilo para casa, ou então aquilo que deixaram lá acabam por ser incinerados, porque o hospital que não tem arquivo clínico, esse é um problema muito sério. E uma das estratégias inovadoras é a criação realmente de bases de dados, um sistema com registros clínicos eletrônicos para facilitar os trabalhos, facilitar a circulação de informação e, sobretudo, garantir a interoperabilidade entre esses sistemas, sobretudo do nível local, nível regional e nível central. Porque, na minha opinião, os profissionais de saúde que estão no nível local e aqueles que estão no nível regional, assim como no nível central, cada estrutura tem que ter capacidade de analisar os dados e tomar decisão localmente o mais imediato possível. Porque os dados, se foram para o nível central, duram meses e meses para receber o feedback. Ou então esse feedback não se verifica. Então lá no centro só a programação é feita no Ministério de meses em meses para atender as dificuldades que estão no local. Neste momento estamos na prevenção contra a ébola. E uma vez estive a falar com o presidente do INASA. Se surgir um caso do ébola lá no sul do país, que o acesso de transporte é muito difícil. Então, para que as autoridades de lá registrassem este caso, depois pedir quem vai para Bissau para entregar esta papelada ao Ministério, ao INASA, para depois se reunir para tomar diligências, e já vão morrer muitas pessoas, porque a ébola não é aquilo que contamina uma pessoa hoje, depois para amanhã. É hoje. Agora, se as informações saírem de lá e duram mais de uma semana, mais de um mês, para que a ação seja feita, isso vamos ter problemas sérios. Mas espero que Deus vai continuar a nos ajudar para não acontecer. E outra conclusão. Por enquanto nós não despolitizamos as instituições de saúde, essa ideia toda de tentar inovar não vai pegar. Porque tudo é na base da política. E obrigado. Espero as perguntas. Mas também aproveito para convidar todos, o professor Domingo, o professor Pedro e os meus professores de mim, para ir tomar banho nesta praia. Ela na Guiné. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, que é muito importante. E esses arquivos
essas papeladas que são registros em papel deviam ser arquivados. Porque, na minha opinião, eu não sou da área de saúde, não sou médico, não sou enfermeiro, quase não sei nada da área de saúde, mas na minha opinião, qualquer hospital, qualquer centro de saúde deve ter o arquivo clínico. Porque é a partir deste arquivo clínico que podemos consultar as informações para dar seguimento ao nosso trabalho. Mas eu não sei responder por quê. Porque também essa foi a minha pergunta durante anos com diferentes diretores e perguntar, mas por quê? Por exemplo, na pediatria do Hospital Nacional Simão Mendes, que é o hospital de referência a nível nacional, só temos equipa dos colegas com quem trabalhamos no projeto Saúde Bandim. Os dinamarqueses que chegam lá e fazem estudos específicos para suas teses e doutoramento e mestrados, mandam uma equipa de colegas para lá e com alguns computadores, 5, 6 computadores ali, eles é que registram todos os dados de internamento das crianças internadas no hospital. Mas são as crianças provenientes das áreas de controle do projeto Saúde Bandim, que é controla uma parte da cidade de Bissau, não toda a cidade. E essa informação é reportada para o projeto Saúde Bandim. E os colegas lá tentaram criar um arquivo, mas este arquivo é do projeto Saúde Bandim, não é do hospital, não é do governo. Os médicos e os enfermeiros da pediatria procuram essa informação. E essa informação é que na minha apresentação na minha tese de mestrado, eu tive aquela imagem daquela papelada. São papeladas que não são padronizadas, cada qual escreve conforme quiser. E esses dados carecem de qualidade, mesmo para o projeto Saúde Bandim. Então, um colega lá tentou procurar armários, só esses armários de gavetes, no projeto Saúde Bandim, e meter no corredor da pediatria, e ali arquivava alguns processos. Mas o mais caricato de tudo é que este colega foi criar um problema. Criaram um problema para este colega porque está a ocupar o espaço do hospital. Então, eu falei tantas vezes com o Dr. Augusto Bronga, que era diretor da pediatria. Por quê? Porque de não. E perguntei, as pessoas que internaram aqui nos anos 90, como é que podemos ter a informação sobre estas pessoas? O Augusto me disse, olha, venha lá para trás. Me mostrou onde é que eles, quando têm estas papeladas, se o projeto do Saúde Bandim levar as suas cópias, essas papeladas levam e incineram esses papéis, porque não tem espaço onde guardar. Porque realmente o Hospital Nacional Simão Mendes foi construído na época colonial para 75 mil habitantes da cidade de Bissau e hoje em dia quase 80% da população guinense está concentrada no capital. E esse hospital recebe todos os casos vindos de diferentes regiões e continuou assim naquele formato sem ter o arquivo clínico. Claro, devia ser assim mesmo. É por isso que estou empenhado neste trabalho de organizar o sistema de informação para podermos ter, pelo menos, registros clínicos eletrônicos. Porque, hoje em dia, a maioria dos guineenses utilizam computadores e a maioria desses serviços utilizam computadores. Mas não basta só utilizar os computadores. É preciso saber o que é que eu posso fazer com este computador. O que é que este computador pode fazer para melhorar o serviço. Porque ultimamente receberam do CDAO todos os equipamentos hospitalares, incluindo computadores. Mas pronto, ficaram assim naqueles computadores, trabalhando com computadores nas áreas administrativas e na área clínica é um pouco difícil.
Sim, isso é muito importante e por isso que eu digo que temos a oportunidade de colaborar com instituições acadêmicas nacionais e internacionais, exatamente com este objetivo de fazer a transferência de tecnologias e formar os profissionais de saúde nesta área. Porque uma das dificuldades que os recursos humanos lá dentro do Ministério é criar exatamente essa aplicação para registros clínicos. E outra coisa são aqueles jogos de interesses que ninguém pode controlar e esses jogos de interesse só pode ser minimizado com a formação de recursos humanos. Se o recurso humano sabe o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, não é facilmente manipulado. Porque se eu for chamado para um cargo lá no Ministério, chego lá a paraquedas, né? Quem me levou para lá facilmente pode manipular o outro lá. Olha, tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Eu vou trabalhar, ser um funcionário daquela pessoa. Mas uma pessoa formada que sabe que a minha missão é desenvolver uma aplicação, a minha missão é melhorar aquilo, e não é facilmente manipulado. Boa tarde a todos. Eu sou de Angola, é assim que se diz aqui, né? Eu sou de Angola. Eu sou o Tomás. O trabalho que eu vou apresentar aqui é um extrato da apresentação que eu fiz da minha defesa do trabalho do mestrado em Informática Médica. Eu sou graduado em Informática Educativa, mas sou professor da cadeira de Informática Médica. Este nome é muito complicado, na altura do registro alguém não falou. Dessa Faculdade de Medicina da UILA, da Universidade Mandume Ande Mfayo. Mas antes de eu começar a minha apresentação, vou tentar começar a fazer uma
uma apresentação sobre Angola, porque a doutora Regina fez uma apresentação no início. No início eu fiquei assim um pouco triste, quando começou a mostrar aqueles indicadores de elementos humanos, mas no fim, quando vi o diamante, fiquei contente. Angola é um país com uma extensão de 1.246.700 km². Não é, entra aqui em São Paulo umas tantas vezes, mas é grande. Tem aproximadamente 24 milhões de habitantes. Angola é independente há 40 anos. Desses 40 anos, aproximadamente 30 anos foi de conflito. Foi de conflito. Não gosto de chamar guerra, porque guerra às vezes fica muito pesado, né? Foi de conflito. Mas, desde 2002, que Angola está em paz. A gente está vindo, é assim que se diz, né? A gente está vindo. Angola agora é um país em paz. E com a paz, muitos investimentos a ser feitos em Angola. Os investimentos estão a ser feitos em Angola. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação. Do ponto de vista da saúde, está-se a fazer novos hospitais com grandes equipamentos, mas ainda encontramos o problema que se está a falar aqui, os que me antecederam, sobre a capacidade dos recursos humanos. Ainda é um problema? É sim, senhor, em Angola. Houve uma pergunta que foi feita aqui. Tem médicos aqui? Não, tem engenheiros de informática. Já é bom. Já é bom porque eu acho que os engenheiros informáticos sabem que o sucesso ou insucesso da implementação de um software depende, não é, da capacidade do usuário final. É preciso ter em conta o usuário final. E nós estamos a lidar aqui com usuários finais cujo rótulo, com todo o respeito tem a doutora Regina médica, os profissionais de saúde são rotulados como usuários difíceis, certo? São rotulados como usuários difíceis. Dali a questão de nós vermos, não é? Para a implementação de um sistema de saúde, temos que ter em conta qual é a capacidade que esses indivíduos têm. Um dos grandes desafios que nós temos é dar habilidades e competências aos profissionais de saúde. Vimos aqui a apresentação da doutora Regina, a globalização está a vir numa velocidade tremenda. Qual é a posição da escola? Qual é a posição da escola? O que é que as escolas de medicina estão a fazer para tirar esse rótulo aos profissionais de saúde de usuários difíceis? Esta é a questão. É a razão particular desse estudo. Tirar uma fotografia sobre as habilidades e competências que têm os estudantes de medicina em Angola, comparando com os currículos das outras escolas. Esta é a estrutura da minha apresentação. Mas em jeito de introdução, eu apresento aqui o mapa do meu país. Esta é Angola. Esta Angola, fazendo uma contextualização sobre o ensino superior em Angola, particularmente o ensino das ciências médicas em Angola, até 2009, Angola só tinha uma única universidade pública e uma única faculdade de medicina. Esta faculdade de medicina estava em Luanda. É uma universidade que existe há mais de 50 anos, a Universidade Agostinho Neto. Depois da paz, em 2009, surgiram mais em Angola 6 novas universidades públicas. Com essas 6 novas universidades públicas, surgiram com elas 5 novas faculdades de medicina. Há um pormenor aqui a reter nessa faculdade de medicina pública antiga. Se nós tivermos em conta o termo educação informática médica, é um processo antigo. Não tinha cadeira de informática médica nessa faculdade. Não existia. Existia uma cadeira de bioestatística? Existia, sim, senhor. O termo informática médica não existia nessa faculdade. De tal maneira que surgiram mais uma faculdade de medicina em Cabinda, uma faculdade de medicina em Benguela, uma faculdade de medicina em Malange, uma faculdade de medicina no Ambo e uma faculdade de medicina na Huila. Eu sou desta faculdade aqui. Eu estou aqui, no sul de Angola. Pensando no caso da educação informática médica, fizemos uma revisão da literatura para tentarmos ver
o que é que se fazia sobre informática médica no resto do país, ou no resto do mundo. Então fizemos uma revisão biográfica, vendo alguns currículos, não é? De alguns países, e fomos vendo o que é que os outros faziam sobre informática médica. Há um pormenor a reter. Essas novas 5 faculdades de medicina que surgiram trouxeram uma oportunidade nova. Tem a cadeira de informática médica no seu currículo. Essa cadeira existe. E eu sou professor desta cadeira. A antiga até hoje não tem. Então, fazendo uma revisão biográfica, fomos vendo o que se falava sobre informática médica a nível do mundo. Mas encontramos um documento master, que é o documento que sustentou esse nosso estudo, que são as recomendações da IMEA sobre o ensino da informática médica. Este é o documento principal que guiou esse estudo. Um dos objetivos gerais era tirar, como disse no início, tirar uma radiografia sobre os conteúdos que eram dados de informática médica nessas 5 novas faculdades, comparando com o que era dado no plano de estudo das outras escolas. Mas, especificamente, nós queríamos ter a opinião dos estudantes, ou analisar a opinião dos estudantes, sobre as habilidades e conhecimentos que tinham sobre informática médica. Este é o principal. Era isso que nós queríamos saber. Como é que estamos sobre o ponto de vista de informática médica? Que é para as escolas, não é? E para vermos se havia necessidade de reajustar esses currículos, tendo em conta o que eu disse no início. Hoje acontece, por exemplo, é um processo, eu acho que o Brasil passou nisto, Angola está a passar nisso, há hospitais a serem reabilitados, com grandes equipamentos expostos ali, mas não tem pessoal para trabalhar com aquilo. São equipamentos digitais. E a minha pergunta é, o que é que a escola está fazendo? Para mim, o objetivo é, como é que vamos conseguir tirar o rótulo dos profissionais de saúde de usuários difíceis, enquanto não acompanharmos esse processo? A metodologia que nós utilizamos foi das 5 novas faculdades de medicina, que tem a cadeira de informática médica, selecionamos 3 faculdades. Cada faculdade pertence a uma universidade e tem uma região. Fizemos esse estudo em 3 faculdades de medicina. Elaboramos um questionário, tendo como base os itens recomendados pela IMEA sobre as competências e habilidades que deve ter um profissional de saúde, usuário normal de tecnologia de informação, e também tem itens relacionados com especialistas de informática médica como tal. Foi com base naqueles itens que nós elaboramos um questionário. E esse questionário foi aplicado nessas 3 faculdades. Inquirimos aproximadamente 270 estudantes, que representaram cerca de 25,3% do total dos estudantes inscritos nessas 3 faculdades, onde a faculdade da Mandume Andemufaio teve 109, a faculdade de medicina da José Eduardo dos Santos, José Eduardo dos Santos, 65, e a faculdade de medicina da Catiavala Buila, 96. Depois de recolhermos esses dados, os dados foram tratados, né, aplicados os softwares próprios, utilizamos o SPSS para tratar. Agora vamos apresentar os resultados obtidos neste trabalho. Antes de irmos aos resultados, aqui nós podemos ver, nós selecionamos, comparando o plano de estudo das diversas escolas, nós selecionamos um grupo de itens, certo? Que é para perguntar aos estudantes dessas faculdades se esses tópicos são abordados ou não. E aqui, com a extensão que tem o país Angola, há dados que nós temos aqui que reter. Um país como Angola precisa disto, certo? Estamos a falar da telemedicina. Mas a telemedicina não é abordada nos estudantes da Faculdade de Medicina.
na cadeira de informática médica. É complicado isto, certo? Quando esse profissional, depois de terminar o seu curso, vai estar a trabalhar num hospital distante, vai ser sempre rotulado como usuário difícil. Quando nós queremos, esta é a velocidade que está a vir agora a telemedicina para os países extensos, certo? Aqui no Brasil tem uma grande experiência e isso está a resultar. Mas o estudante que sair, esse estudante que respondeu a esse questionário, não é? Estamos a ver o não, 93% disseram que não. Esse estudante, como é que vai ser considerado se nós queremos implementar um projeto de telemedicina? Usuário difícil. Outra questão, estamos a ver aqui, é sobre o sistema de informação em saúde. Não é abordado. Este estudante, depois de estar a trabalhar, como é que ele vai perceber o fluxograma da informação a nível da instituição? Esta é uma pequena fotografia sobre os tópicos que são abordados e não abordados. Selecionamos esses aqui, tendo em conta o contexto da Angola. Os outros são necessários, sim. Estamos a falar do registro clínico eletrônico, sim. Angola ainda não pratica isso. Ainda temos o processo de hospitais com papel. Mas não vamos escapar, não é, da dinâmica dos hospitais sem papel. Vamos lá chegar. Então temos que preparar já nossos estudantes, os profissionais de saúde, tanto na medicina ou noutras ciências médicas, o quão é importante trabalhar com o sistema de informação de saúde. Antes de fazer uma análise dos resultados sobre as habilidades e competências, tendo em conta as recomendações da IMEA, a IMEA recomenda 3 domínios de conhecimento e competências para os profissionais utilizadores de tecnologia de informação, os profissionais de saúde, assim como para os profissionais especialistas em informática médica. E os domínios são esses. O domínio da metodologia e tecnologia para tratamento de dados, o domínio da organização do sistema de saúde, o domínio da informática e ciência de computação e biometria, não é? Então vamos tentar ver os resultados dos inquéritos com base nesses 3 domínios. O primeiro domínio, a IMEA tem aproximadamente 12 itens. Mas tendo em conta esses 12 itens, que a IMEA recomenda, tendo em conta o contexto de Angola, nós escolhemos 7 para o inquérito, cujos resultados podemos ver aqui neste gráfico. Voltamos outra vez a ver uma coincidência da telemedicina. Se a telemedicina não é abordada, como é que é o grau de conhecimento? Baixo. Eu assinalo sempre a telemedicina porque eu acho que o caminho, tendo em conta o número de quadros que nós temos, os primeiros licenciados dessas novas faculdades começaram a sair só esse ano. E a telemedicina já está a avançar. É um dos casos a ressaltar, que para ver e faz em relação aos temas abordados e não abordados, não é? Há uma coincidência. No segundo item, sobre a medicina e organização do sistema de saúde, a IMEA recomenda competências para os profissionais de saúde nesses 4 itens. Organizações e instituições de saúde, princípios de medicina baseada em evidências, ciências básicas, não é? Normal, são elementos normais, e os princípios de tomada de decisão médica. Feito o inquérito, os resultados neste item estão aqui demonstrados neste gráfico. E nós ressaltamos, não é? Conhecimento baixo nesses 2 itens. Tudo está em relação com o que nós vimos no primeiro gráfico, que os temas não são abordados. Assim como da medicina baseada em evidência. O último domínio recomendado pela IMEA, temos 6 itens. E nós vamos ver o resultado que nós obtemos nesses 6 itens. O que podemos ver? Podemos ver aqui
que as ferramentas de pesquisa, informação biomédica e saúde, conhecimentos ainda são baixos. Vimos o trabalho que apresentou a doutora Regina. A conexão em Angola, a internet, ainda não é extensiva, não é full, não é limitada ainda. Em jeito de conclusão desse trabalho, eu gostaria de, se calhar, termos uma fotografia final sobre o estado da informática médica em Angola. A pergunta é, como é que está a informática médica em Angola? Podemos ver que, do ponto de vista dos cursos de medicina, há computadores disponíveis, com acesso à internet, porque temos laboratórios de informática, certo? Temos aulas obrigatórias de informática médica, porque faz parte do currículo. Temos uma grande oportunidade para ver isso. Mas ainda temos esse problema de falta de pessoal especializado. Há um pormenor que eu queria aqui ressaltar. Das 5 novas faculdades de medicina existentes em Angola, 95% dos docentes são de nacionalidade cubana. 95% dos docentes dessas 5 novas faculdades são de nacionalidade cubana. Na faculdade de medicina onde eu estou, só somos 2 docentes angolanos. E esse ano saíram os primeiros médicos. Um pormenor a reter. E quem são os profissionais que vêm da parte cubana para dar aula de informática médica? São matemáticos. Na minha faculdade, até agora, não recebemos nenhum especialista em informática médica. Agora receberam, sim. O Dr. Ricardo mandou lá um angolano. Está de volta. Tendo em conta aqueles resultados, se compararmos com as recomendações da IMEA, podemos chegar a essa grande conclusão. Certo? Mas há necessidade de reajustar os conteúdos? Ah, sim, senhor. Alguns aspectos que nós vimos nos resultados que têm que ser abordados imediatamente. Mas como é que podemos fazer isto? Há que ter uma perspectiva. E eu gostaria de terminar, se calhar, apresentando algumas perspectivas. Temos a cadeira de informática médica nas faculdades de medicina em Angola. Temos cooperação, a parceria, é a razão de cá estarmos, se calhar. Há uma abertura para nós continuarmos para as parcerias. Tem-se criar no futuro um centro de treinamento em informática de saúde? Sim. Temos que partir para isso? Sim. Temos que começar por alguma coisa. Para além da escola, nós temos que melhorar também a compreensão, não é? Teórica e prática do pessoal envolvido no sistema de informação de saúde a nível dos hospitais, não é? E a nível dos órgãos de decisão de saúde. Eu ia terminar agradecendo de forma geral o convite em nome da minha faculdade, em meu nome próprio, o convite que nos foi formulado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em particular e em especial, o Dr. Domingos Alves, que tirou-nos uma fotografia no Porto e não quer nos largar mais. E as outras organizações, estou a falar da Faculdade de Medicina do Porto, do Sintese, que contribuíram para que esse trabalho se realizasse. Eu vou terminar agradecendo, conforme disse a doutora Regina, falando um idioma da minha terra, Tuapandula. Tuapandula, muito obrigado. Essas imagens é da minha região sul da Angola. Isso é uma estrada de Angola. O povo da minha região anda assim. Esse é o meu povo. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ariane. Em primeiro lugar, queria agradecer pela apresentação.
foi muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta, mais uma curiosidade. Você comentou que na maioria das novas faculdades de medicina, né, os professores eles vieram, né, de Cuba. E eu queria saber assim o porquê. Seria talvez falta de profissionais especializados em Angola e, enfim, não sei. É uma ignorância minha mesmo. Eu acho que a questão eu disse no início que Angola está em paz desde 2002. E nós estamos a acelerar as coisas. Eu disse no início, a gente está vindo. Alguma coisa tem que ser feita. E essas 5 novas faculdades não têm uma estrutura igual a essa. A única faculdade que nós tínhamos, que por ano tirava 30, não é? Com a população que não temos, o governo angolano tomou uma decisão. Temos que formar quadros, temos. Abriu logo mais 6 novas universidades e 5 cursos novos de medicina. Eu tenho estado sempre a comentar, e comentei sempre isso em Portugal. Eu acho que o contrato com Cuba foi não é o ideal, mas foi o possível. Porque imagina um jovem, até o professor de inglês é cubano, não é? Um jovem de 20 anos, certo? Sempre habituado a ouvir o português. E ele vai até o 6º ano ouvindo um professor cubano. É o possível que Angola encontrou. Eu tenho estado a conversar com o professor Ricardo Cepaz. Às vezes chego em Portugal e encontro colegas especialistas e desempregados. Então não mando lá para Angola, porque eu acho que isso dependeu do contrato entre os países. Que nesse caso, Cuba, quando é chamada, Cuba não vacila. Esta é a nossa realidade. Agora a política aos poucos, não é? Ter que começar a substituir, vai demorar um tempo, certo? Os primeiros quadros dessas 5 faculdades só estão a sair agora. Eu acho que foi uma política que o governo angolano viu, a única saída, eu acho, era o país que depois estava disposto, não só na medicina, e os outros cursos também. Não sei se deu para... sim. Desculpa, não foi uma crítica, só uma curiosidade mesmo. Não, essa pergunta sempre é feita. Sim, e eu queria perguntar mais uma coisa. À vontade. Como funciona o acesso à universidade lá, principalmente aos cursos assim, da saúde? Para os cursos de medicina, os estudantes, nós lá chamamos o ensino médio, certo? É igual ao secundário, né? Depois do secundário, aqueles indivíduos que têm feito ciências humanas, né, biologias, têm acesso à faculdade, mas participando de um exame de admissão. Se calhar é diferente a regra daqui, que cada faculdade que tem o primeiro ano, normalmente são 120 vagas. E vão para ali 700 e tal estudantes. Certo? Eles passam, têm acesso a fazer a medicina com base um exame de admissão. Se passar no exame de admissão, tendo em conta os critérios estabelecidos, ele entra para fazer a medicina. Se não, ainda as escolas são poucas, certo? Ainda são poucas. Se só são 6 estatais e só tem uma privada de medicina. De enfermagem tem muitas escolas ainda também novas no âmbito desse projeto. Não sei. Obrigada. Olá, Tomás. Sim, professor. Tudo bem? Tudo. Eu achei bastante interessante, já tinha visto parte destes resultados, mas achei bastante interessante a forma como se pretendeu ver a percepção que os alunos tinham sobre os assuntos que era suposto eles saberem. Pelo que eu vi, foram estudadas 3 faculdades diferentes, não é? E depois as perguntas foram feitas aos alunos. Eu queria só saber se, por acaso, viste se essa falta de conhecimento ou falta de percepção sobre os temas, se era igual em todas as 3 faculdades ou se havia alguma faculdade que pudesse ter já um programa mais avançado, diferente das outras, que de alguma forma pudesse servir como piloto, ou se isso é generalizado em todas as faculdades. Os dados normais, que nós metemos aqui em gráfico, que é para ser mais curto, fizemos um total de todas. Na realidade, os resultados são quase iguais. Nós temos as tabelas lá no papel. E que o programa, os cubanos têm uma regra, eles têm um posto de comando em Luanda, certo? É que os planos de estudo das cadeiras é uniforme para todas as 5, de todas as disciplinas. Os coordenadores, eles têm
Eles trouxeram uma estrutura que tem como se fosse um decano, um coordenador dos cursos, que quando eles reúnem para fazer um reajuste, é uma orientação única para todas as 5 faculdades. Este é o modelo que está a se usar até agora. Agora, estou a sair do Porto, esse semestre dei a cadeira, estou a abordar, quer dizer, não vou fazer a revisão, porque a revisão do plano de estudo requer critérios próprios. Vamos ser avaliados agora, os primeiros estão a sair agora, depois de 5 anos é que podemos fazer um reajuste, mas eu, como professor da cadeira de informática médica, vendo o programa que é apresentado, tenho oportunidade de abordar alguns assuntos, tem que dar essas ferramentas a eles uma vez ou outra. Que vou falar da telemedicina, por teoria, vou falar sim. Que vou falar, vou ter que falar. Ele vai ter que ouvir. Não está no programa, mas vai ter que ouvir. O importante é cumprir o plano de, mas ele vai ter que ouvir. Para amanhã não ser surpreendido com o Domingos, que diz que quer meter lá a telemedicina. Quer fazer transferência, não é? De tecnologia. Aquela gente tem que ouvir já. Quer dizer, a questão é esta. Até esperarmos o reajuste, eu estou na minha cidade. Outro de outra cidade, se não fizer isso, ele vai continuar assim. Mas isto é que funciona, porque depois as faculdades, em função da sua região, elas põem os conteúdos em função daquilo que eles pretendem atingir. É assim que se faz escalar o plano curricular, certo? Não sei, professor. Obrigado. Comentário. Essa situação dos professores cubanos não é única de Angola. Todos os professores da Universidade Nacional de Timor-Leste são cubanos. Todos, 100% dos professores da Universidade de Medicina da Guiné-Bissau são cubanos, divididos em cédulas no interior do país. Com o número de... Isso é até um fato curioso, né? Vamos rir um pouquinho. Com os números de línguas locais, línguas nativas dentro da Guiné-Bissau, eu visitei em Quinhamel, uma da célula lá, José Mardi. Estavam lá os professores cubanos, etc. Os alunos falam a sua língua local, falam português com um pouco de dificuldade, falam a sua língua local. Os professores não falam português, falam espanhol. Então, eles criaram uma nova língua para se comunicar entre eles. Como é que eles vão se formar, não sei. E isso só em Moçambique tem milhões de professores cubanos. E médicos cubanos também trabalhando. Médicos cubanos em Cabo Verde, médicos cubanos em São Tomé e Príncipe. Isso só para falar dos países de língua portuguesa. Não estou nem falando dos outros países. A questão, se você me permite, é que em Angola, com os anos de conflito, houve uma evasão de cérebros, uma evasão imensa. Quando veio a paz, não tinha profissionais no país para suprir as necessidades básicas de todas as áreas. Então, essa foi, no caso de saúde específico, que nós estamos falando aqui, foi o que se pôde fazer para poder suprir isso. E só, como ele disse, só tinha uma universidade no centro, ali, que é Luanda, e ali, imagina o resto, precisava povoar. Eu não vou falar uma mentira, você me corrija se eu estiver errada, que a quantidade de minas antipessoais em toda Angola e com as chuvas, que aquilo se deslocou, ninguém quer voltar muito para o interior, então era necessário interiorizar, porque no interior todo mundo veio para Luanda. Luanda é uma cidade gigantesca. Saiu agora o ranking das cidades mais caras do mundo. De novo, Luanda é a cidade mais cara do mundo para um expatriado. Não é verdade? Enfim, então as pessoas não querem voltar. Então, existe todo um movimento, são poucos anos ainda de paz, são 12 anos de paz, para que as pessoas se reinteriorizem. Então, você sai de lá, você não vai voltar, não tem energia elétrica, não tem escola, não tem emprego, por que você vai voltar para lá? É melhor você ficar em Luanda, mesmo em situação difícil. Então, existe um movimento do governo de reinteriorizar o país. Uma delas foi na Faculdade de Medicina, isso, enfim, trazendo as coisas para lá. Então, eu acho que... sim, já, só para completar. Com o bloqueio econômico de Cuba durante sei lá quantos anos, que terminou agora, né, com essa assinatura entre os Estados Unidos e Cuba, né? Cuba saiu da lista dos países terroristas, dos países... Cuba não tinha nada, como é que ele conseguia divisas? Então, ele produzia recursos humanos e distribuía para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, nas mais diversas áreas, para conseguir recursos para se manter como país, porque não tinha de onde vinha dinheiro.
As Filipinas fazem isso com as enfermeiras. Eles têm tanta faculdade de enfermagem nas Filipinas, produz tanto enfermeiro, mas não produz para o mercado interno. Produz para exportar. Elas já produzem em inglês para exportar. A quantidade de enfermeiras filipinas que tem na Inglaterra e no resto do mundo é imensa. Cabo Verde tem 500 mil pessoas e 1,5 milhão de pessoas vivem em Boston. Então, tem mais pessoas de fora de Cabo Verde do que no próprio Cabo Verde. Então, essa é hoje um pouco o cenário globalizado. Desculpa. Obrigado, professor. Obrigado pela contribuição. Luanda é a cidade mais cara no ranking, mas se viram no mapa, é a parte mais pequena do país. Eu não gostaria de viver em Luanda. Dali da minha região, só saí no tempo da tropa e nunca mais. Ali estou bem ali. É igual a Ribeirão Preto, estou bem aqui. Estou quietinho aqui. Sim, eu excluí essa parte, sim. Tá. E que no âmbito da minha defesa da tese, eu implementei um Moodle para a minha faculdade. Eu tenho um Moodle também, que era uma segunda parte deste, que nós instalamos, que até hoje está no servidor da Faculdade de Medicina do Porto. É uma experiência muito nova, que depois de estar preparado, fui a Angola. Os estudantes tiveram contato com o Moodle pela primeira vez. Os professores também, dei aula aos professores, que aquilo é uma coisa fora de série. Mas até agora ainda estamos a negociar a implementação, certo? Que eu disse que eu não vou implementar o Moodle na minha faculdade, estando no servidor da Faculdade de Medicina do Porto. Não. Aí não estou a fazer nada. Então já há uma visão, porque a decana quer que o Moodle, porque ainda estamos a dar, quer dizer, o acesso à internet na faculdade, a própria universidade em si, que é uma universidade lá da região sul, que é a 6ª região acadêmica, não tem ainda um sistema de rede. Está tudo, desculpe o termo, está tudo virgem. Está tudo ali querendo gente para trabalhar. Não sei se fiz Eu acho que se não houver mais perguntas, eu queria terminar aqui com um discurso que vou levar. Eu acho que foi do professor Milton Roberto, certo? Na abertura, que ele disse que nós não vamos interagir sistemas enquanto não interagirmos pessoas que trabalham nesta área de conhecimento. Eu registrei isso na hora da abertura. É o professor Milton Roberto. Eu levo isso. Eu acho que temos que manter essa interação. Muito obrigado.